Covid-19. Covid-19 é a sigla de uma expressão que em português significa doença causada pelo novo coronavírus. O número 19 se refere ao ano em que os primeiros casos dessa doença foram relatados. A pessoa manifesta essa doença após ser infectada pelo SARS-CoV-2, um vírus que pertence à família dos coronavírus. O termo SARS-CoV-2 também é a sigla de uma expressão, que pode ser traduzida como coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave número 2. Resumindo, SARS-CoV-2 é o nome do vírus que causa uma doença chamada Covid-19. Apesar de seu nome científico, o SARS-CoV-2 tem sido habitualmente chamado de novo coronavírus ou apenas coronavírus. Sabemos então que uma pessoa que apresenta Covid-19 foi infectada pelo novo coronavírus. Mas será que podemos dizer que uma pessoa que está aparentemente saudável e sem sintomas, com certeza não está infectada pelo novo coronavírus? Ou seja, sem sintomas, sem vírus? A resposta é não. Pessoas sem sintomas da Covid-19 podem sim estar infectadas e, o que é pior, podem estar transmitindo o novo coronavírus e parecem ser personagens importantes nesta epidemia. Vale lembrar que pessoas que estão infectadas por algum parasita e não manifestam sintomas são chamadas de assintomáticas. Até o momento, sabemos que o SARS-CoV-2 é transmitido principalmente de duas formas. A primeira é através de gotículas de saliva contaminadas. Então, uma pessoa infectada tosse ou espirra próximo a você e essas partículas ficam pairando no ar e podem ser inaláveis. A outra possibilidade é levar até sua boca, olhos ou nariz partículas do vírus que estejam em alguma superfície, por exemplo, um corrimão, uma embalagem na prateleira do supermercado ou a chave de casa. Nesses casos, como podemos nos prevenir? Para evitarmos a primeira via de infecção, podemos evitar o contato e a proximidade com outras pessoas, usar máscaras e cobrir o rosto com seu cotovelo ao tossir e espirrar. Já para a segunda via, lavar as mãos, evitar tocar olhos, boca e nariz e sempre higienizar superfícies que possam estar contaminadas. E o que fazer no caso de suspeita de Covid-19? É importante lembrar que você não deve esperar o diagnóstico da doença para tomar as medidas de proteção. Na verdade, é pouco provável que o diagnóstico aconteça, a não ser que o paciente seja hospitalizado. Portanto, basta sentir sintomas, como febre, tosse, dores no corpo, perda de olfato ou de paladar, para que comece a tomar alguns cuidados. Primeiramente, é importante que a pessoa que exibiu possíveis sintomas da doença evite o contato com outros moradores. O ideal é que permaneça em um cômodo separado, mas, caso isso não seja possível, é importante que mantenha uma distância de 1 metro de outros moradores. A pessoa com suspeita de Covid deve usar máscara todo o tempo e seus objetos de uso pessoal, como toalhas, talheres, lençóis, não devem ser compartilhados e devem ser lavados separadamente. Não é recomendado o compartilhamento de sofás e camas, e é importante que banheiro e vaso sanitário sejam limpos após o uso com álcool 70 ou água sanitária. Além disso, reforce as medidas de higiene, como a limpeza de superfícies e a lavagem das mãos. Essas medidas devem ter duração de 14 dias a partir do início dos sintomas. Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, recomenda-se que todos os moradores fiquem em quarentena por 14 dias. Existe algum tratamento para a Covid-19? Até o momento, não existe um medicamento desenvolvido especificamente para tratar os pacientes com esta doença. Por enquanto, tratamos apenas os sintomas que a pessoa venha a exibir. Por exemplo, caso exiba febre, utilizamos um medicamento para o controle da temperatura. Caso apresente dificuldade para respirar,
utilizamos um auxílio para melhorar a ventilação. Onde surgiu? Os primeiros pacientes com Covid-19 foram relatados na China, na cidade de Wuhan. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, alertou que ocorria um surto de um novo tipo de pneumonia. Pacientes que deram entrada no hospital com os mesmos sintomas, esses sintomas evoluíam de forma rápida para uma insuficiência respiratória. Seria um novo tipo de gripe? Não era possível afirmar. Após análises laboratoriais, foi detectado uma nova variação de coronavírus. A origem desse novo coronavírus? Essa é a dúvida que até o momento está sendo investigada. Talvez nunca saibamos como se originou. Levando em consideração os relatos dos pacientes atendidos, as análises de laboratório e do vírus coletado, como os locais que frequentavam, assim como a alimentação e trabalho, as análises de laboratório e do vírus coletado, análise do banco de dados de espécies já descritas e procurar uma relação entre elas. Todos esses dados levaram na elaboração de duas hipóteses. Primeira hipótese: um coronavírus que afeta morcegos possui compatibilidade com esse novo coronavírus, e um coronavírus que afeta pangolim tem possibilidade de transmissão para as pessoas. Com essas comparações, surgiu a hipótese de um desses animais terem transmitido um desses coronavírus para uma pessoa. Nessa pessoa não teve nenhum tipo de sintoma e transmitiu para outras pessoas. Com o passar das transmissões, esse coronavírus sofreu algum tipo de modificação em seu material genético, o que chamamos de mutação. Possivelmente, esse novo coronavírus tenha sido transmitido para o pangolim e assim passado para outras pessoas. A maior probabilidade até o momento é que o pangolim tenha transmitido um tipo de coronavírus para uma pessoa. A segunda hipótese: um morcego sobrevoando deixou cair dejetos de fezes no solo. E o pangolim, ao cavar os solos à procura de alimento, tenha se contaminado com o coronavírus do morcego ou um novo tipo de coronavírus. Ao ser caçado pelas pessoas, tenha transmitido esse novo coronavírus. Ainda há dúvida se o coronavírus que afeta morcegos seja transmissível para outras espécies ou se sofreu mutação, ou se existe uma outra espécie que transmita esse coronavírus. Observação: no início da pandemia foi noticiado que o morcego era o transmissor da Covid-19. No entanto, na revista Nature foi descrito que em análises laboratoriais os vírus possuíam semelhanças entre eles, mas o tipo de coronavírus que afeta o morcego não é transmissível para as pessoas, então tem sido descartada essa hipótese. O tipo de coronavírus que afeta os pangolins não tem tanta semelhança com o novo coronavírus. No entanto, ele é transmissível para as pessoas. A dúvida ainda é como e onde esse coronavírus sofreu mutação. Não perca os próximos vídeos e até a próxima!